Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui hoje, dia 29 de junho de 2020, né, em mais uma live do programa Nagô. Vamos ter hoje aqui um debate ao vivo sobre plantas medicinais, etnobotânica e fitoterapia, antes, durante e após a pandemia. Para esse debate de hoje, né? Tá eu aqui, Reinaldo Duque Brasil, prazer para quem não me conhece, sou professor da UFJF no campus de Governador Valadares e vamos ter a presença hoje aqui com muita alegria que eu vou chamar a Jéssica Aline Soares, farmacêutica, formada pelo FJF também, atualmente professora do departamento de farmácia, e que se reconhece enquanto raizeira científica. Então, vamos ter uma prosa muito boa hoje aqui sobre esse tema de grande importância no contexto da pandemia, mas também para a gente refletir sobre essa trajetória aí dessa relação entre as pessoas e as plantas medicinais, né, na história da humanidade, né, ou seja, antes desse momento que nós estamos vivendo, durante esse momento que nós estamos vivendo e para além desse momento de pandemia. Já estou chamando a Jéssica Aline aqui, integrar aqui a nossa conversa. Estamos aguardando. Boa noite, Jéssica. Tudo bem com você por aí? Espero que esteja bem, na paz, em casa. Estou em casa. Assim, eu trabalho com farmacêutica também, então final de semana faço plantões, né? Mas durante a Quando semana eu fico em casa. tá certo. E estava falando aqui, iniciei a live esclarecendo o tema, né? Me apresentei e dizer que é uma alegria muito grande estar com você aqui hoje, né? Eu tive a oportunidade de te ver aí durante o curso de farmácia, nos estudos da botânica farmacêutica, e é uma alegria enorme ver aí a profissional atuante na área da fitoterapia em diálogo com os conhecimentos tradicionais, que é o que a gente espera fazer hoje, né? Então, esclarecendo para o pessoal que está entrando aí, boa noite para todo mundo, agradecer a presença da galera que está acompanhando essa live aqui hoje. Para quem não sabe, né, o NAGO, o Núcleo de Agroecologia da UFJF Campus GV, está fazendo essas lives aí durante a quarentena, trazendo diversos temas aí relacionados à agroecologia, conhecimentos tradicionais, e a gente atua em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos, o Instituto Shirley Jucunan Krenak, o Centro Agroecológico Tamanduá, o CAT, Associação de Terapeutas Voluntários das Culturas Tradicionais, e outros parceiros aí do Nagô. Então, muito legal e assim, sinta-se parte também, convidadíssima para estar junto com a gente aqui no Núcleo de Agroecologia, tá? Então, eu comecei te apresentando aí como farmacêutica, professora e raizeira científica, né? Então, se você quiser se apresentar e contar um pouco dessa trajetória e por que que você se reconhece desse jeito, inclusive falando pessoal aí, pode seguir, tem uma, uma, uma conta no Instagram aí da Raizeira Científica, né? Muita informação legal sobre planta medicinal. Então, Jéssica, conta pra galera aí. É uma ótima forma de me apresentar, né? Farmacêutica. Agora eu estou como professora, substituto do departamento de farmácia, né? Pegando aí, atuando nas disciplinas na área do cuidado e raizeira científica, né? Eu sou neta e bisneta, né, de raizeiras. Eu sou uma nortista de Rondônia, que está em Minas já tem um tempinho aí. E que, coincidentemente ou não, né, de uma maneira muito inconsciente, eu fui trilhando a minha vida por caminhos que me levaram a me deparar com essa minha ancestralidade, né, que é em relação aos ofícios, né, das mulheres da minha família por várias gerações, né. E hoje estou aqui, né, trabalhando praticamente, né, assim, seguindo a minha pesquisa, minha área de atuação clínica pautada na fitoterapia e também no cuidado farmacêutico, né. Eu sou aí da formação do pessoal da pensão farmacêutica, do GTM,
né? Graças aí à professora Simone. E estou nesse meu desafio, né, de tentar dialogar com as comunidades, né? Isso a gente vai poder falar um pouquinho aqui durante a live, né? As diversas relações que as pessoas têm com as plantas medicinais, sobre potencializar as boas práticas, né? Então, a gente fazer realmente esse diálogo de que as plantas medicinais, elas são importantes sim, são uma importante fonte terapêutica que a gente tem para poder ser empregado a nível, né, de tratamento com o paciente, a nível de educação em saúde e a nível também de instituição como o SUS. E Uhum. tentando aí desmistificar, né, desconstruir as práticas ruins, né, que a gente vem aí com o advento, principalmente da nossa sociedade urbana, capitalista, né, que causa aí um certo desencontro dessas relações que a gente tem com as plantas medicinais. Né? Grande parte desses problemas em relação aos usos das plantas, dos usos ruins, vem desse momento que a gente está enquanto sociedade, que a gente se distanciou da nossa relação com a natureza, né? Se distanciou aí com a nossa relação com nossos povos originários, nossos povos tradicionais, né? Que são as populações indígenas. Então, eu estou nessa estrada, nesse caminho, graças assim, ao Oxalá, já tive a oportunidade, durante a minha formação e também pós também a graduação, de estar tendo parceiros incríveis, né? Em caso você, eu tenho a professora Karen, Lídia, Ivanildes, né? Nessa área de fitoquímica e fitoterapia, algumas parceiras também que estão até aqui na live, dá um beijo para o pessoal da Gnosia, lá na UFMG. Então, a gente vai seguindo essa construção e desconstrução diária que a gente precisa fazer enquanto instituição, enquanto universidade, enquanto profissional de saúde. Pois é, interessante você relatando isso, que também acho que no meu processo de formação enquanto biólogo e depois no doutorado em botânica, né, a gente que às vezes lida nessa área de diálogo, né, com conhecimentos populares, acaba tendo algumas dificuldades no meio acadêmico, né, em um ou outro momento. Mas, pelo menos na minha trajetória, eu acho que isso foi interessante, que me estimulou ainda mais a dialogar, a construir, a procurar aprender com esses mestres e mestras populares, né, e também a estudar mais para poder conseguir debater, né, no âmbito acadêmico. Né. Eu acho que é uma missão nossa também, né, conseguir dialogar para dentro e para fora da academia, né? E para fora da academia, especialmente, também ter a humildade de aprender, né? Com o pessoal. Falava brincando com meus colegas, mas não era brincando, era sério, né? Eu conhecia muita gente no campo que era mais botânico que eu, né? Sem ter, às vezes, a mesma formação, né? Então, isso é importante a gente sempre ressaltar e valorizar esse diálogo, né? Deixar de lado a arrogância acadêmica, né? E se abrir humildemente para esse diálogo. Mas, enfim, acho que nós temos um tema aqui hoje, que é um tema complexo, nós vamos tentar passar por ele da melhor forma possível, né, numa conversa, mas tentando também contribuir com informações aí de relevância para a galera que está assistindo. Então, acho que a gente pode começar primeiro com os conceitos, né? O título da nossa live hoje traz plantas medicinais, etnobotânica e fitoterapia. Mas primeiro é bom esclarecer do que nós estamos falando, né? Para depois a gente debater um pouco sobre o contexto que nós estamos vivendo e perspectivas, né? Então, plantas medicinais. Uma definição mais simples de plantas medicinais que a gente poderia tirar. Qualquer planta que a gente utiliza, né, seja a própria pessoa ou, por exemplo, o profissional de saúde ou o próprio sistema com esse fim terapêutico, né? Seja a nível, por exemplo, de prevenção para prevenir futuras doenças, futuras complicações, seja em relação a tratamento, né? Ou em própria cura, né? Dependendo das condições e necessidades que o paciente apresenta, as plantas medicinais, né, e nas suas diversas formas, né, drogas vegetais, que a gente tem esse conceito também, que essa planta ela seca, estabilizada, até mesmo os próprios medicamentos à base de planta, né, que a gente tem aí também essa possibilidade terapêutica dentro da fitoterapia, ela pode ser empregada com esses diversos fins. Então, por exemplo, eu tenho aqui em casa o manjericão, né?
utilizo ele, por exemplo, de forma comestível na minha salada, para tempero, que não deixa de ser um autocuidado em saúde, né? Mas, por exemplo, quando eu faço um chá de manjericão, né, com o objetivo, né, de inalação, ou seja, estou com o nariz congestionado e vou usar alguma plantinha aromática para poder melhorar essa questão da minha coriza, desse meu, né, desconforto na região do nariz. A gente pode colocar ali ela como planta medicinal. Então, depende do fim que ela vai ser empregada, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Eu acho que um outro conceito também que a gente precisa, né, até para poder a gente dialogar sobre respeito, dialogar sobre as práticas de fitoterapia e das modalidades que ela possui, é a gente caracterizar que fitoterapia que a gente está falando, né? A fitoterapia, o uso das plantas medicinais, né, quando a gente pega ao longo de toda a evolução do ser humano, ela está presente de diversas formas, né, sendo ali estabelecidas e desenvolvida a partir de diversas racionalidades, né? Como você tinha colocado no início, às vezes a gente entra nesse paradigma científico, né, que ciência é só ciência acadêmica, né? A gente tem diversos modos de saberes, diversas formas de fazer ciência. Claro, quando a gente pauta dentro desse rigor científico, a gente tem processos ali, né, no caso, vários limites importantes para a gente conseguir realmente estabelecer uma metodologia, um objeto de estudo e a gente realmente ter resultados confiáveis, né? Dentro desse caráter de ciência acadêmica. A gente tem várias outras formas de fazer ciência, né? E quando a gente pega para o nosso país, e quando a gente fala dos nossos povos originários, né, dos povos indígenas, a gente tem uma das maiores racionalidades médicas, né, que a gente tem como exemplo, que a gente aprendeu muito ao longo do tempo, esse uso com as plantas medicinais, né? A nível, né, vamos colocar, de classificação dentro do próprio sistema e dentro da relação ao né, Ministério da Saúde, de políticas públicas, a gente caracteriza a fitoterapia em fitoterapia popular, né, que essa fitoterapia que é de conversa, passada de geração para geração, que ela não tem uma racionalidade médica muito bem estabelecida, por exemplo, né, como a gente vai falar assim, um raciocínio lógico tradicional de muitos anos estabelecido, mas que ela tem um caráter muito importante, porque ela direciona, por exemplo, né, quando a gente pega essa questão desse estudo do etnobotânicos, etnofarmacológicos, elas demonstram ali potenciais de várias plantas para a gente poder estudar, para a gente poder entender sobre esse uso, né, e os potenciais terapêuticos que ela possui. Então, essa fitoterapia popular. A gente tem a fitoterapia tradicional, né, que é como se fosse uma evolução um pouquinho do popular, que a gente tem essa fitoterapia muito bem já organizada, né, geralmente a gente tem centenas de anos aí, né, várias décadas, centenas de anos, nessa organização, com uma racionalidade, com uma lógica ali existente, né? Então, assim, não é, pega aquela planta e vou utilizar. Não, a gente tem ali pessoas, nós, por exemplo, nossos anciões, nossos, né, dos povos indígenas, que carregam toda essa sabedoria, né, em relação à racionalidade, em relação de como promover o cuidado em saúde a partir das plantas medicinais, né? E outro tipo, né, uma outra derivação aí desse sistema da fitoterapia é a fitoterapia ocidental científica, né? Que é quando a gente fosse fazer um triângulo, cada uma está na pontinha. Elas precisam se dialogar, precisam se conversar, para a gente realmente conseguir fazer um uso responsável, né, e um uso racional ali das plantas medicinais, né? Então, somente a gente validar a fitoterapia ocidental científica não é nem um pouco respeitoso e também nem um pouco desenvolvido, né? Porque a gente precisa da fitoterapia popular, a gente precisa da fitoterapia tradicional, né? Nessas diferentes saberes, nessas diferentes racionalidades, para a gente conseguir, né, a nível né, de sistema público de saúde, a nível em relação até as condutas dos profissionais de saúde que estão aí para poder atender essa população, né? Saber dialogar, saber compreender e não vir, né, com essa soberbidade mesmo, né, que eu tenho conhecimento científico, eu sou detentora aqui do conhecimento, né, eu que vou estabelecer, por exemplo, o plano terapêutico ou intervenção em saúde que vai ser colocado, né? Isso não existe. Quando a gente fala realmente de uma prática baseada em evidência, uma clínica baseada em evidência, além dessa questão, né, das evidências científicas, que elas são importantes, né, e a gente tenta fazer, né, eu aqui como raizeira científica, eu tento fazer esse diálogo entre esse conhecimento tradicional, entre esse conhecimento popular, para a gente realmente conseguir sistematizar as práticas e institucionalizar cada vez mais a fitoterapia dentro do nosso sistema único de saúde, né? Mas sempre lembrando, respeitando, existem diversas racionalidades, né, em relação aos tratamentos com as plantas medicinais. Então,
quando a gente fala desse uso responsável, desse uso racional, a gente tem que pautar, né? Quem que é essa comunidade? Qual fitoterapia ali que está sendo empregada, né? São pontos importantes e que é uma lógica, quando a gente fala uma prática centrada no paciente, uma prática holística, né, enquanto sistema, enquanto profissional de saúde, enquanto profissionais que estão lidando, né, com as diversas comunidades, em seus diversos tipos de serviço, é preciso a gente escutar, né? E aprender, além de tudo, né? Porque o que eu vejo... E, assim, é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, porque minha avó já não é mais viva, né? E eu queria tanto ter tido a oportunidade de aprender tanto com ela, né? De vivenciar como é que era essa prática raizeira, porque mesmo ela não tendo formação nenhuma, né? Eu sou a primeira mulher da minha família a ter graduação. Ela tinha uma racionalidade em relação ao processo de cuidado, em relação a identificar, por exemplo, quando era uma situação de saúde que ela deveria manejar ou não, qual planta que ela ia utilizar, né? Escrever todo o tratamento para o paciente de uma maneira tão bonita, tão clara e o melhor de tudo, ter um efeito positivo nisso, né? Então, esses conceitos iniciais, né? Eu acho até que a gente precisa desconstruir enquanto indivíduo, é muito importante, né? E tem o conceito aí etnobotânico, né? Eu acho melhor até você falar que você doutor em etnobotânica, né? Que é um conceito muito importante e muito crucial para a gente poder entender essas relações das comunidades e dos indivíduos com as plantas medicinais. Sabia que você ia rebater essa para mim, hein, Jéssica? Depois eu vou ter o conceito errado aqui. Não, você já domina o conceito de etnobotânica, dá para ver claramente, né? Mas acho que interessante isso que você colocou do próprio conceito de plantas medicinais, de modo geral, qualquer planta que possa contribuir na prevenção, tratamento ou até mesmo cura de doenças. E sejam mesmo de processos físicos ou qualquer outro processo que nos faça sentir melhor, até mesmo do ponto de vista psicológico, emocional. Então, tudo depende também do conhecimento, de como que as pessoas compreendem os processos de saúde e doença, né? Então, a planta medicinal, ela pode ter adotar um caráter, né, diferente num contexto, por exemplo, que tem influências, às vezes, religiosas no uso de planta, né? Ou seja, no próprio bem-estar espiritual das pessoas, né? E é bom lembrar também que esse conceito ele é amplo, né? E ele não está relacionado diretamente a algo que o pessoal, especialmente da farmácia, gosta muito, que é o conceito de princípio ativo, que é uma substância, um conjunto de substâncias, né, capaz de gerar aí, de ter uma ação bioativa, de gerar alguma alteração fisiológica, seja no sentido preventivo ou de tratamento ou de cura, né? Então, do ponto de vista farmacológico, acadêmico, dentro dessa lógica da fitoterapia acadêmica, científica, ocidental, o princípio ativo, ele é um conceito-chave. Já dentro da lógica da fitoterapia popular e dentro da lógica da fitoterapia tradicional, outros conceitos podem ter relevância, né? Porque toda planta medicinal que tem algum efeito, ela tem um princípio ativo, pode ter uma ou várias moléculas, substâncias responsáveis por aquele efeito, né? Mas quando a gente lida com a planta na fitoterapia, que é o emprego dos vegetais, né, nessas terapias, a gente não está lidando com princípios ativos isolados, né? A gente está lidando com um conjunto que a gente chama de fitocomplexo, todo o conjunto de substâncias que a planta contém, incluindo os princípios ativos. Mas para além também da questão material, do químico, há também a questão energética. Por exemplo, você falar de plantas, às vezes em algum contexto de religiões de matriz afro-brasileiras, né? Talvez o axé seja o princípio ativo da planta, né? E que às vezes para esse axé da planta ser ativado, ele precisa ser ativado por meio de palavras corretas, rituais, ou seja, num outro contexto, fora do contexto científico, outras formas de uso de plantas têm uma racionalidade própria, o que não quer dizer, né, que são melhores ou piores, são diferentes. Que não são válidas, né? Esse que é meu ponto, assim, que
que você falou a questão do fitocomplexo, né, a questão das plantas medicinais. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem quando a gente opta pela terapêutica né, da fitoterapia, o inteiro das plantas medicinais. Que a gente não tem um princípio ali isolado, são vários compostos que vão agir em vários locais do corpo, né, levando esse bem-estar em saúde, esse bem-estar psíquico-social, né? Então, esse é um dos pontos positivos que, por exemplo, eu martelo muito, principalmente com os profissionais prescritores. A Ju tá até aqui, ela fala uma coisa que é muito importante. Por que nas diversas práticas, no manejo, por que a gente não considera uma planta medicinal, um fitoterápico? Por que a gente já vai direto para o medicamento? Às vezes, dependendo do caso do paciente, né, uma planta medicinal já poderia resolver, né, já poderia estar ocasionando bem-estar em saúde, ter o efeito benéfico terapêutico ali que é necessário. Então, essa questão da gente reorientar as práticas, a gente reorientar o nosso olhar em relação ao processo de saúde, em relação ao processo do cuidado de saúde, é muito importante, né? Porque a gente está no momento, enquanto sociedade, Reinaldo, que muitas questões estão entrando em falência e em colapso, né? A gente já sabe que, por exemplo, essa medicalização excessiva, a gente já sabe que esse uso indiscriminado e irracional de medicamentos estão carregando vários danos aí a nível de sistema de saúde e a nível de vidas. Então, a gente precisa, aí no caso, realmente, enquanto, né, eu acho que como indivíduo mesmo, né, quando a gente não é só profissional de saúde, que eu sei que tem muitos profissionais de saúde que estão aqui, também que estão em formação, mas enquanto indivíduo mesmo, a gente precisa reorientar o nosso olhar, né, reorientar nosso estilo de vida, nossa prática, né, enquanto sociedade, né? Em relação a tudo. Uma coisa que a Célia falou na live passada, e que a gente, quando fala de plantas medicinais, a gente precisa defender nossa biodiversidade, né? E quem está cuidando dessa nossa biodiversidade, né? Quem está ali, quem são os nossos povos que carregam todo esse conhecimento tradicional, que fazem todo esse cuidado com a natureza, são os povos indígenas. Então, a gente precisa, na hora que a gente fala demarcação de territórios indígenas, não é questão apenas de reforma agrária, reforma política, a gente está falando de defesa da nossa biodiversidade, né? Eu fico muito preocupada, por exemplo. Eu sou de um estado, né? Rondônia é um estado, assim, que as nossas matas, os nossos espaços aí de natureza estão sendo, assim, devastados diariamente aí para pasto, né? Que sociedade é essa que a gente está encaminhando, que a gente está defendendo, né, que a gente concorda de certa forma, né, mesmo a gente às vezes não tendo ciência de todo esse processo, a gente concorda de certa forma, né, quando tem gente que fala, a ignorância é uma bênção. Depende, né? É uma bênção para quem está no oposto que sabe que você é ignorante, né? Então, que você que se abstenha aí do seu exercício enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Que a gente está perdendo, né? A gente fala, a gente tem muita gente, igual o pessoal da fitoquímica, né, da área da fitoterapia, bate no peito e fala, o Brasil é o país com maior de biodiversidade do mundo, a gente tem 15 a 20% aí em relação a essa biodiversidade, em relação à flora, de potenciais terapêuticos de planta. Tá, sim, a gente tem mesmo essa biodiversidade, mas a gente não protege. E a gente vai para uma linha, assim, né, infelizmente, até da lógica, né, aí a universidade, né, a gente tem várias questões quando a gente fala de pesquisas voltadas para plantas medicinais e a fitoterapia no Brasil. Mas a própria universidade, as próprias pesquisas vão se corrompendo essa linha capitalista, né? E não em defesa dos nossos conhecimentos, das nossas tradições em relação ao uso das plantas medicinais e em relação até à própria terapêutica mesmo, da prática, da divulgação da prática. Então, são várias questões aí, né, que a gente precisa entender, né, reconhecer, né? Eu acho que escutar, né, né, no caso, defender, né, falar assim, realmente, a gente é um país com maior diversidade, a gente tem um potencial terapêutico, não só para a questão de desenvolvimento de novos medicamentos, mas em próprio da própria prática da fitoterapia, assim, desses conhecimentos tradicionais. Então, a gente precisa cada vez mais se atentar, cada vez estar mais atento e ciente desses processos. Eu vi que a Shirley Krenak está aí assistindo, então já mandei um ereré aí, ereré Borum. Valeu aí pela força, parceria, tamo junto. E acho que isso que você colocou é importantíssimo também, que ressalta o papel da etnobotânica, né? Então a gente dentro da universidade, como que é tratada a etnobotânica? A etnobotânica, então, é um campo de conhecimento, uma área acadêmica que se dispõe a estudar as relações entre os seres humanos e as plantas, né? Ou seja,
incluindo plantas medicinais nesse bolo, né? Mas a gente sabe que nossa relação com as plantas vai para muito além das plantas medicinais. Então a gente pode dizer que a etnobotânica é um espaço de diálogo entre os conhecimentos científicos construídos a respeito das plantas e os conhecimentos populares, tradicionais, construídos aí ao longo de milhares de anos pelos diversos povos originários, né, sobre as plantas. Então, sendo um espaço de diálogo, é bom a gente lembrar que é uma via de mão dupla, né? A gente pode contribuir com algumas coisas que às vezes o outro ou a outra não sabe, do mesmo jeito tem que ter o ouvido aberto, o coração aberto também para aprender. Então, eu encaro a etnobotânica muito dessa forma. Mas também reconheço que o papel histórico da etnobotânica, né, foi um papel muito negativo, né? Que acho que todos os processos de colonização e de impérios, né, que a gente acompanhou na história da humanidade, a etnobotânica cumpriu um papel, na verdade, de conhecer as riquezas da flora de um povo, quase como no sentido de roubá-las, né? O que era as grandes navegações em busca de especiarias, né, com objetivos, né, comerciais, né? A etnobotânica estava ali mesmo não sendo nomeada enquanto uma ciência naquele momento. Então, acho que também é nosso papel subverter essa visão sobre etnobotânica e colocar ela a serviço do diálogo, né? E outra coisa interessante também é que você mesmo comentou aí o caso do manjericão, que a gente faz o uso dele como planta medicinal, às vezes na forma de inalação ou de um chá, mas também utiliza na alimentação. E isso eu falo muito para a galera, tanto da farmácia quanto da nutrição, que eu dou aula lá, né? A gente às vezes não precisa estabelecer essas barreiras, né? A planta medicinal está daqui para lá, a planta alimentar daqui para lá, né? Esses usos se misturam, né? E as formas de interpretar, se relacionar com as plantas. Então, muitas plantas alimentares, isso é algo interessante a gente também ressaltar, como que a alimentação cumpre um papel fundamental na saúde, né? As plantas que a gente usa para manter nosso organismo equilibrado, fortalecer o sistema imunológico, essa construção, né, dessa imunidade, as nossas escolhas alimentares, tudo isso faz parte, eu acho que, de um grande conceito de plantas, né, utilizadas para fins terapêuticos, né? Então, acho também legal lembrar disso. Agora, você quer comentar mais alguma coisa? Não, só é complementar, assim, porque até para os próprios, né, para os próprios indivíduos pacientes, assim, chegam no consultório, eu tô querendo uma planta, um chá para aumentar a minha imunidade. Assim, olha, o melhor caminho, eu acho que quando a gente fala em processo de autocuidado, cuidado da saúde, é a partir da alimentação, né? A partir do equilíbrio da nossa saúde emocional, psicológica, espiritual e física, né? Que reflete muito da alimentação. Né? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da nutrição, que eles são maravilhosos, inclusive eu trabalho com uma nutricionista maravilhosa nesse sentido, que a gente precisa entender né, que o melhor remédio que a gente tem para o nosso cuidado de saúde, né, é aquilo que a gente coloca na nossa mesa, que é aquilo que a gente coloca no nosso prato, né? E isso vai para um debate até um pouquinho além, né? Porque, né, quando a gente fala de natureza, plantas medicinais, plantas em geral, né, a gente vê que nos nossos pratos estão chegando já os alimentos já envenenados, né? Que esse é um outro debate que a gente precisa fazer, principalmente se a gente fala de cuidado de saúde, fala de prevenção, a gente precisa falar de soberania alimentar, né? De uma alimentação aí livre desses agentes agrotóxicos, né? Então, para a gente sempre se atentar, assim, claro, né? A gente já, enquanto sociedade, principalmente na sociedade contemporânea, urbana, né, capitalista, a gente tem muita sensação de imediatismo mesmo, né? A gente quer uma solução naquele momento para resolver os problemas naquele momento, né, de uma maneira rápida, né? Os processos de cuidado em saúde, principalmente quando a gente fala para um bem-estar em geral, ele é ao longo do tempo. Né? É que eu falo, por exemplo, no meu consultório, Jéssica, eu tô querendo a fitoterapia porque eu tô querendo um tratamento natural. Eu assim, não, a gente pode pensar em alternativas terapêuticas, né? Além do próprio medicamento. O medicamento ele é importante, Reinaldo. Eu não sou a pessoa que fico demonizando o medicamento, vamos queimar. Não, ele é importante, né? O desenvolver da indústria, da ciência, nesse sentido, né? Da gente ter ali
medicamentos para questões de urgência, para questões de saúde, que a gente não consegue, né, resolver, trabalhar com as plantas medicinais, e são importantes, e eles podem ser utilizados em conjuntos com a fitoterapia, com as plantas medicinais e para as plantas nessa alimentação também. Então, só para a gente poder fechar e para a gente fazer uma reflexão também enquanto indivíduo, né? Que estilo de vida que eu quero levar, como que eu trato, como é que eu cuido do meu tempo, né? Como é que eu cuido do meu corpo, e entender que, para a gente falar de prevenção, cuidar de saúde, ainda mais que nesse período de pandemia, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre como que está sendo essa relação do uso das plantas medicinais, não tem como a gente falar de uma construção em saúde de imunidade sem ser ao longo do tempo, né? Infelizmente, se a gente não reorienta nossos cuidados em saúde, né? Assim, a gente não dialogue, né, de uma maneira mais assim, holística, né, centrada na pessoa, não tem como. A gente vai ter que remediar a causa, vai ter que ficar apagando pequenos incêndios, né, ao tempo todo. Então, só para a gente poder fechar esse ponto. Excelente. Eu gosto de falar muito sobre isso, que às vezes é a diferença entre o bem-estar e o bem-viver. Porque talvez na sociedade urbana capitalista ocidental a questão do bem-estar nos faz, às vezes, tomar atitudes imediatistas, como você falou, para resolver um sintoma que é só a ponta do iceberg agora, né? Mas se não resolver o que está tudo ali submerso, não adianta, né? Então, ia pensar nisso de maneira contínua, né? Eu não quero o bem-estar momentâneo, instantâneo, né? A gente pensar num bem-viver, como um processo contínuo, de construção de uma caminhada pelo bem-viver. E eu acredito muito na agroecologia como uma das ferramentas para isso, na fitoterapia, né? Nas terapias tradicionais, enfim, essa reconexão, que eu acho que a Célia comentou um pouco disso também na live dela, né? Você até resgatou isso. E vamos puxar um pouco para o contexto da pandemia? Vamos. Então, aí que é a polêmica, né? Porque, assim, já tem alguns anos, né, que a gente tem sido, nosso país, né, acho que vários países do mundo, né, como mostra aí os exemplos nos Estados Unidos, na Europa, aconteceu na Ucrânia, essa chuva de notícias falsas, né, chamadas fake news. Inclusive estão sendo investigados aí esquemas, né, de fake news orientadas para atender determinados interesses políticos, né, até mesmo de desestabilização de democracias no mundo. Ou seja, essas chamadas fake news tomaram uma proporção, né, muito complicada, né, e que a gente tem que ter um papel sério ao dialogar e combater isso, né? Para a gente ter uma ideia, né, gente, em 2018 teve gente que acreditou em mamadeira erótica e que ia nas escolas, né? Então você sentiu o tamanho do drama, né? De cada coisa que surgiu no contexto da pandemia, surgiu também cada coisa, né? Cada notícia que circula por aí, né? E a gente vê que o WhatsApp, algumas redes sociais, contribuem para potencializar, para espalhar muita coisa equivocada. Mas pensando nas plantas medicinais, eu sempre fico meio aflito com uma questão, né? Porque a gente às vezes recebe mensagens assim, o alho é bom para fortalecer o sistema imunológico, o açafrão e tal. Beleza, a gente pode procurar, tem respaldo científico, né? Tem embasamento científico essas dadas alegações, né? Mas do mesmo jeito surgem umas, né, promessas de receitas milagrosas, e aí eu fico pensando, né, que é como diferenciar uma notícia falsa de alguma informação que está circulando por meio do conhecimento tradicional, mas que nessa rede, né, nesses emaranhados das redes virtuais, pode ser tanto distorcido quanto também passado para frente fora de contexto, né? Então, me preocupa muito isso, a gente tratar qualquer planta medicinal que não haja, às vezes, um respaldo científico como se fosse fake news. Isso, na verdade, é um ato de discriminação epistêmica, né? De discriminar outras racionalidades, até mesmo quando a gente fala que pode ser um uso irracional, mas
a gente também tem que ter esse cuidado de diferenciar o que é uma notícia falsa, que às vezes está surgindo ali por algum outro interesse, né, por trás, e o que é simplesmente uma notícia, uma informação que veio do conhecimento popular, mas que se deturpou na rede, né? Como que você encara essa situação aí, especificamente a respeito das plantas medicinais? Quando assim me fala de informações falsas, fake news, assim, o que eu fico pensando, para que serve? Para que servem essas informações, né? Qual que é o intuito dessas circulações de informações falsas, né? A gente tem que tratar essa questão das fake news envolvendo os pontos medicinais de uma maneira bem cuidadosa mesmo, Reinaldo, de uma maneira bem delicada, né? Porque pode ser, né, quando a gente vai falando de plantas medicinais, em relação a por que as pessoas utilizam, principalmente dessa relação contemporânea que a sociedade urbana tem com as plantas medicinais, a gente precisa discutir, né, principalmente aí essa questão de não banalizar também a prática e também não ser radical demais ao ponto de falar é perigoso, né, não utilize. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, em relação ao acesso à saúde, né? E a gente sabe em relação à estatística também, que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, principalmente em países de desenvolvimento como o Brasil, de 70% a 90% da população, não é a população rural, a população que está fora do nicho urbano, não, a população geral utilizam plantas medicinais e, né, entre aí a questão dos fitoterápicos. Então, a fitoterapia é uma das principais intervenções terapêuticas, né, que as pessoas procuram dos cuidados em saúde. Então, a gente precisa realmente ter uma conversa muito séria, né, no sentido de a gente falar, olha, que eu digo o tempo todo. Até o momento, a gente não tem nenhum, seja planta medicinal, um fitoterápico, um medicamento convencional, né, seja sintético, nem mesmo vacina em relação ao Covid-19, tá? Mas a gente tem aí possibilidades, né, em relação ao manejo dos sinais e sintomas, em relação à própria, né, as síndromes gripais, a gente pega gerais, em relação até o estágio da doença né, que a pessoa está ali no adoecimento em relação à Covid-19. Então, quando eu falo assim, fake news, informação falsa, eu crio, né, em relação à resposta da pessoa que vê essa informação, que está recebendo esse diálogo, essa comunicação, né, basicamente quase duas ações, né? A pessoa ela vai criar aquilo e vai, né, horrorizar em relação ao uso daquela planta medicinal, ou ela vai utilizar e vai passar essa informação, né, de uma maneira que a gente sabe que essa corrente de fake news é um fluxo, né, de WhatsApp, um WhatsApp aqui, que vai perpassando. Então, nesse momento, por exemplo, quando a gente recebe essas informações, eu acho que, né, as instituições, né, no caso, os grupos que trabalham com plantas medicinais no país, né, alguns estão levando isso de uma maneira de dialogar, não apenas colocar de maneira impositiva, né, de explicar o porquê daquele contexto que aquela planta medicinal está sendo colocada. Não é a forma mais correta de se fazer o uso, né? E explicar essas possibilidades, dialogar sobre essas possibilidades das plantas medicinais nesse período de pandemia, né? Mais uma vez, frisando que a gente sabe que a população, né, principalmente a população que está em vulnerabilidade social, né, a gente vive um país extremamente desigual em relação ao acesso à saúde, utilizam plantas medicinais. Esse é o meu grande perigo, porque a partir do momento que, né, eu, enquanto profissional, eu, enquanto instituição, eu simplesmente coloco esse diálogo impositivo, fake news, informação falsa, né? Não faço essa verificação dessa possibilidade desse emprego, além dessa informação que está sendo divulgada, né? A gente, sem querer, inconscientemente, vai estar contribuindo para essa informação ser passada para frente. Então, sempre tratar com muita seriedade, cada caso, a questão de, que eu falo, se eu pudesse, né? Que, por exemplo, na farmácia que eu trabalho, que todos os pacientes passassem, por exemplo, uma avaliação minha, seria o contexto ideal, mas é utópico, né? O sistema de saúde, ele não tem essa capacidade de absorver todos esses pacientes, todos esses indivíduos. A gente, como profissional, né, seja médico, farmacêutico, nutricionista, seja fisioterapeuta, a gente também não tem essa capacidade de absorver todos os indivíduos, fazer essa orientação, né, individual, que seria o certo desse acolhimento, mas o que a gente pode fazer é falar, né, questão de desmistificar e ter um diálogo construtivo, de explicar de como que a gente pode seguir um caminho, né,
não só impositivo, um caminho alternativo que as pessoas podem estar aí, né, utilizando a partir de informações corretas, a partir de orientações corretas em relação ao emprego das plantas medicinais. Então, assim, eu gosto de ter muito cuidado e cautela e sempre partir desse diálogo meio construtivo, porque, né, é uma ou outra, ou o paciente realmente ele vai horrorizar, demonizar a planta medicinal, e às vezes é uma planta medicinal que ele já tem o costume, que ele já, né, que quem se conhece próprio é o próprio indivíduo, né? Que ele já tem, por exemplo, um uso, né, caracterizado que faz bem para ele, que ele vai deixar de lado, né, por conta desse caráter, desse discurso impositivo, ou ele não, eu vou utilizar mesmo. As pessoas, né, estão querendo aqui boicotar o meu cuidado de saúde. Então, vai continuando propagando essas informações. Então, quando se envolve nessa questão das informações falsas, envolvendo as plantas medicinais, eu acho que o caminho sempre é dialogar de ponto a ponto, né? E saber qual que é a melhor forma de emprego daquela planta. Inclusive, muitas plantas medicinais que estão aí sendo veiculadas, né, nessas informações, tal, fake news, que o Ministério da Saúde está fazendo um mapeamento, são plantas que têm aí, por exemplo, possibilidades terapêuticas, benefícios terapêuticos incríveis em diversas condições. Então, a partir do momento que eu falo, a erva doce, não, a erva doce fake news, não pode utilizar, eu tiro todo o caráter, né, de possibilidade, de potencialidade que aquela planta tem para poder ser utilizada e que ela poderia ser benéfica para o paciente, por exemplo, num caso de desconforto gastrointestinal, aquele inchaço, né, que a pessoa fica, né, se sente empazinada. O próprio gengibre também, né, então tá nesse momento, ele é uma planta que tem um potencial terapêutico benéfico, né, quando ele é usado da maneira certa, na indicação correta. É esse caminho que a gente tem que fazer, e não um caminho contrário de impositivo e de alarde, né, porque a gente sempre, eu acho que quando vai se tratar dessas fake news envolvendo questões, né, Covid-19, tratamento da Covid-19, é fazer essa orientação. Olha, até o momento a gente não tem nenhum tratamento, seja farmacológico, envolvendo plantas medicinais, medicamentos convencionais, e até o momento também a gente não tem uma vacina. A gente tem possibilidades terapêuticas, dependendo da necessidade de cada paciente, né, que podem ser integradas para os alívios dos sinais e sintomas. Então, a gente, por exemplo, fazer essa desconstrução, desmistificação das práticas ruins, mas com o intuito de apresentar caminhos, possibilidades. Perfeito. Voltou. E aí, Jéssica? Não, deu uma travadinha aqui. Que bom. Mas voltou, tá tudo certo. Certinho? Vamos lá. Mas então, eu estava também refletindo sobre isso, né? Então, a gente tem que deixar bem claro aí para todo mundo, né, em relação à Covid-19, né, essa pandemia, a melhor estratégia é ficar em casa o máximo possível, né? Quem tiver que trabalhar, sair para a rua usando todos os cuidados, né, máscara, lavando as mãos, evitar tocar o rosto, enfim, seguir todas aquelas orientações da OMS, que às vezes o nosso próprio governo federal deixou de passar uma mensagem mais clara para a população, né? Mas é bom a gente deixar isso bem claro. E acho que você ressaltou muito bem. Não há nada, por meio do conhecimento científico, até o momento, que tenha evidência de que possa, né, prevenir, tratar ou curar a Covid, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter isso claro. Mas as plantas medicinais, elas podem contribuir
Primeiro, aí eu acho que a gente podia puxar esse papo durante a quarentena, né? Pensar a Covid não apenas como um vírus de maneira reducionista, né? Mas pensar no âmbito da pandemia e também no que nós queremos para depois desse, né, desse turbilhão aí mais pesado. Então, como que as plantas medicinais podem contribuir tanto para alívio de alguns sintomas, né, quanto também é, podem contribuir para tornar esse momento de quarentena um pouco mais fácil de lidar do ponto de vista emocional, né? Então, aí eu imagino que assim, nós temos dois caminhos, né? Tem plantas que podem ajudar em sintomas, né? A gente não está falando que elas são capazes de tratar o Covid, mas podem ajudar a amenizar sintomas, trazer uma sensação de conforto maior. E também, por outro lado, acho que a relação com as plantas, como você mexer numa horta, mesmo para quem mora em apartamento num espaço menor, você cultivar uma plantinha, ter essa relação. Tem vários estudos que demonstram como a horticultura é uma atividade terapêutica, pode ajudar a controlar a ansiedade, a depressão e outras plantas também, que eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que têm tido dificuldade aí nesse contexto de quarentena, sentindo muita ansiedade, até mesmo crises de pânico ou depressão, né? E como que as plantas medicinais, então, podem ajudar nesse contexto de quarentena, nessa pandemia? De diversas maneiras, Reinaldo. Assim, eu acho que pensando nesse momento, né, de incertezas que a gente passa, de instabilidade, tanto, né, dentro do nosso nível micro, né, tanto no nosso nível macro, né, que eu falo, gente, sinceramente, já tem estudos que falam, né, que essas crises políticas, as questões de vulnerabilidade social, desigualdade social, impactam seriamente, assim, a qualidade de vida, né, e a questão dos processos de adoecimento, né, nesses países, nesses contextos, assim. Então, a gente tem diversas questões, tanto emocionais, espirituais e físicas nesse momento, né? E as plantas medicinais, né, a gente falar tanto do uso, né, seja da própria planta, seja do chá, né, das diversas formas, assim como, por exemplo, a terapia, né, com a questão de ter uma horta, de ter uma hortinha em casa, nem que seja, por exemplo, igual aqui em casa eu moro em apartamento, eu tenho alguns vasinhos com algumas plantas, né? Esse processo de lidar, né, eu acho que de estar em contato com a natureza, em si, ele é terapêutico. Uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, é esse contato com a natureza. A gente está em contato com a terra, está em contato com, né, os cheiros envolvendo ali em relação à horta, está em contato com o que a gente, por exemplo, utiliza, coloca na nossa mesa, né, enquanto alimento, ou seja, quando eu parto do momento que eu coloco plantas ali para fim alimentícios, além dessa questão de pensar em só preparar chás, então das diversas formas, né? Tem, por exemplo, dentro da fitoterapia, tem uma, né, modalidade, né, uma forma que a gente chama de prescrição de jardins. Né? Então, a partir da demanda, né, a partir das condições, necessidades daquele paciente, da família como um todo, né, a gente possibilita e planeja, né, faz um planejamento para construir uma horta, né? Então, por exemplo, a gente tem uma família, um paciente com hipertensão, né? E, por exemplo, com colesterol alto. Eu posso trabalhar com plantas ali dentro daquele horto medicinal, né? Que vão estar contribuindo com essa saúde do paciente, que vão estar, no caso, principalmente a longo prazo, fazendo esse manejo, que é muito importante, né? E principalmente agora que a gente está numa condição específica, né, que aí no caso os distúrbios, as desordens, né, de saúde mental aumentaram por conta desses várias questões, a própria questão, né, de quem está dentro de casa, da própria instabilidade, tanto micro quanto macro, né, em vez de a gente já entrar, por exemplo, aí com ansiolítico, né, entrar com outras classes, né, para um paciente que está tendo uma ansiedade um pouquinho mais exacerbada, que eu falo ansiedade, a ansiedade é um caráter que é intrínseco do ser humano. A ansiedade é uma condição que a gente fala, né, intrínseco do corpo. Ela é, assim, necessária para a nossa sobrevivência, de certa maneira. O que acontece quando a gente tem ali, né, desarmonia, desequilíbrios, esses sinais e sintomas que são exacerbados, né, que aí a gente passa realmente por uma desordem, né, por uma condição aí,
né, aumentado. E nesse caso, realmente, a gente precisa ir manejar de diversas formas, não apenas farmacologicamente, né? Então, a gente precisa ir de intervenção psicoterapêutica, né? De intervenções aí a partir das necessidades e preferências de cada paciente em relação a esse tratamento mais holístico, né? Considerando o espírito, né? E a questão também, além da questão também mental do paciente. E as plantas, né? Por exemplo, gente, um chá, por exemplo, de camomila, chá de erva doce, erva cidreira, né, melissa, né, dependendo desse nível de ansiedade desse paciente, né, que não é muito exacerbado, que a gente fala, né, se essa ansiedade começa a afetar a sua qualidade de sono, a sua qualidade de vida, a sua, de certa forma, produtividade de viver, é importante a gente procurar um profissional de saúde, né, para fazer uma avaliação dessas necessidades e possíveis encaminhamentos, né. Não quer dizer que o paciente, por exemplo, está com uma crise de pânico. Ah, não, eu vou utilizar um chá de melissa que eu vou melhorar. Não, a gente precisa, aí, no caso, a partir das necessidades, a partir, aí, no caso, né, naquele momento que o paciente está passando, né, procurar aí as melhores medidas, né, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, né? E as plantas medicinais, quando a gente fala nessa angústia que a gente está, nessa preocupação um pouco mais excessiva, ela pode utilizar, né? Então, assim, igual, por exemplo, lá na página, que é importante também dialogar, é de como que a gente fazer, por exemplo, o uso correto, a preparação correta das plantas medicinais, né? O tempo correto, a quantidade certa de planta que eu preciso colocar ali para realmente eu ter o benefício da planta, né? Para a gente conseguir beneficiar o efeito terapêutico daquela plantinha. Então, tudo isso está dentro dessa questão e as plantas podem auxiliar, né? Eu acho que quanto mais, assim, eu acho que a gente se aproximar de um estilo de vida, né? Não o mais natural possível, né? Mas o mais orgânico possível, a gente tem benefícios ali experienciados. Isso é claro, isso é fato. Pois é, e para quem, assim, acho que também do ponto de vista científico, nós temos muitos estudos aí, né? Acho que, só para citar um exemplo, eu estava vendo um artigo aí de revisão, né, do Faustino e colaboradores, de plantas para ansiedade. E tem uma lista de plantas que podem contribuir nesse processo. Um artigo até publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, destacando 5 plantas. Dentre elas, tem pelo menos 3 que a gente encontra com facilidade, né? O maracujá, a valeriana, officinalis, até nas lojas de fitoterápicos a gente tem encontrado, o ginkgo biloba, também, ou seja, são plantas que têm estudos científicos respaldando, além do conhecimento popular, né? O maracujá é utilizado há milhares de anos pelos povos originários aqui dessas terras, né? Do mesmo jeito que o ginkgo lá no Oriente, também é uma planta, né, ancestral. E também destacar aí algumas plantas para a gente botar no dia a dia, na alimentação, para ir construindo essa imunidade, né? Então também vi um artigo aqui de Marques e colaboradores, um artigo de 2015 da revista de Ciências Farmacêuticas Básicas e Aplicadas, que traz uma lista de plantas, mas eu escolhi 3 aqui que a gente encontra com facilidade. Essa que eu tenho no meu quintal. Quem que é essa aqui, Jéssica? Deixa eu ver se o pessoal vai acertar. Deixa eu ver se o pessoal conhece. A galera conhece essa aqui? Quem que é essa? Esse aqui é o famoso açafrão da terra, ou curcuma. O cúrcuma, né? Cúrcuma longa, a espécie. Então, uma espécie também que curcumina, um princípio ativo poderoso, antioxidante, né? E que também contribui aí nesse processo de construção de uma imunidade. Tem outra aí que o pessoal já citou no chat, que é o gengibre, né? Que a gente também pode encontrar com facilidade, colocar na alimentação no dia a dia. Não é achar que vai usar de maneira... acho que a Ídia comentou isso na live que o diretório acadêmico de farmácia falou, não é achar que vai comprar gengibre e começar a comer agora que você vai ficar imune. Você tem que construir nessa imunidade. E tem outra que a gente, com certeza, né, tem um pouco mais de familiaridade, que é o alho.
né? Então eu diria que essa trinca aqui é uma trinca boa para seguir Não, na... é excelente. Pensando num paciente, por exemplo, assim, hipertenso, que tem colesterol alto, né, que já faz uso de medicamentos, essas plantas, seja na alimentação ou seja em formas de chá, né, no seu preparo correto, ela potencializa em muito, sabe? Tanto os efeitos terapêuticos quanto ao longo da construção da imunidade e diminuição dos riscos cardiovasculares, por exemplo, né, que a gente vê, principalmente nas doenças crônicas, né, esse caráter inflamatório e desdobramento aí em relação às complicações. E as plantas medicinais atuam de maneira assim única, né? Voltando um pouquinho lá atrás na live que a gente falou, porque a gente não tem só um princípio ativo isolado, a gente tem vários que vai agir em vários sítios dentro do corpo, né? Que aí a gente relata também que um dos benefícios da fitoterapia, utilizar as plantas medicinais, né, e as preparações à base de plantas, é em relação à questão dos efeitos adversos, né? A maioria das plantas que a gente utiliza aí terapeuticamente, que a gente tem, por exemplo, né, esse conhecimento, essa união do conhecimento popular tradicional com o científico, a gente vê, por exemplo, que os efeitos adversos comparados aos medicamentos convencionais são bem menores, né? Porque a gente trabalha não com doses muito altas, né? E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala ao longo do tempo, né? Tem um caráter muito ponderal, né? E que a gente consegue visualizar e vivenciar os vários efeitos terapêuticos que essas plantas possuem, né? Então, assim, só essas plantas, tanto porque, né, que foi falado para a questão de lidar com a ansiedade, com a questão da insônia, né, a questão da melhorar a qualidade do sono e lidar com essas questões da imunidade, né? E também da própria dos sinais e sintomas que a gente tem, né, voltado para síndromes gripais, elas são muito importantes e, assim, são de fácil acesso para a população, né? Mais uma vez, assim, quando a gente fala, né, de um cuidado centrado no paciente, de uma terapia, né, no cuidado holístico ali, as preferências e as conveniências do paciente são muito importantes, né, para a gente realmente conseguir pensar nessa prática clínica baseada em evidência, né? Então, é que eu falo, né? Ah, claro, né? A gente depende das necessidades e condições de cada paciente. Mas por que não a gente não optar pelas plantas medicinais? Por que não a gente não optar pela fitoterapia? Né? Por que não a gente pensar de uma maneira, né, não só apenas pontual, de tratar apenas um sintoma específico, por que não a gente tratar como um todo o paciente? Então, são, né, pequenas aí reflexões que eu coloco para os futuros profissionais da área da saúde, né, para os profissionais que já estão aqui, né, de pensar não só a fitoterapia como uma terapêutica alternativa, né? Nossa, alternativa, exótica. Quando eu falo assim, nossa, eu trabalho com fitoterapia, alguns colegas ficam assim olhando para mim e me achando exótica, né? Nossa, diferenciada, não é uma coisa. Mas aí quando eu falo, você sabe que grande parte da população utiliza as plantas medicinais, né? Elas vão estar utilizando e elas não estão te relatando e você não está conseguindo pensar num plano de cuidado que abrange essa preferência, que abrange essa questão da conveniência para o paciente. Então, fica esses starts aí que a gente precisa urgentemente refletir e debater. Beleza. Ô, Jéssica, a Shirley, tô vendo ela alertando aqui no chat que nosso tempo está esgotando, mas eu sugiro a gente encerrar aqui e depois fazer mais uma só para fazer assim, algumas considerações finais, ver se ficou alguma coisa pendente. A Shirley pediu para falar da erva de jabuti, né, que eu sei, ela estava perguntando planta boa para o coração aí, e tem uma aqui do lado. Então, e também eu vi gente perguntando aqui se essa live vai ficar gravada. Essas lives do Nagô estão ficando disponíveis todas no canal do YouTube Nagô UFJF-GB. Então, a Mari escreveu aí já no chat, e nesse momento, então, nós vamos dar uma encerradinha aqui, para dar um tempo de beber uma água, e a gente retorna para umas considerações finais, beleza? Valeu a galera toda que está acompanhando aí, fica de olho que nós estamos voltando aí em 2 minutinhos. Tá bom. Ereré. Saravá, meu povo.